Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa tarde. Estou aqui terminando de arrumar a pequena pilha de livros que eu vou usar hoje. Deixa eu botar aqui do lado. Não, daqui a pouco eu vou do lado, senão daqui a pouco vocês nem vão me ver. Né? Deixa eu separar logo aqui esse aqui, que é o primeiro que eu vou precisar. Muito bem. Isso é bom eu mostrar, porque, né? Não é exegesismo, é espiritismo. Aí eu mostrando a fonte, fica muito melhor, não fica, não? Então, nós hoje, como a cola vai voltar, estamos continuando a história de Zaqueu, do livro Primícias do Reino, né? Segunda e última parte de Zaqueu. Capinha antiga, tá? E para a gente começar bem, agora é o ventilador. Quando eu digo que vocês estão na minha casa, vocês não acreditam. Olha lá as bagunças popularmente conhecidas como estantes. Olha lá. Olha lá. Pois é. Quem manda ter sido traço em reencarnação passada, a gente muda de encarnação, mas continua trazendo algumas características, então eu vim com essas. Eu vou fazer o quê? Né? Pois é. Então, para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, pelo muito que a sua misericórdia nos concede, por curar a nós, espíritos imortais. Gratidão, Mãe Maria, amiga, confidente, conselheira. Muito obrigada por ter nos trazido Jesus e ter nos orientado nas bodas de Caná a fazer tudo aquilo que Ele nos manda fazer. Com a sua ajuda, Mãe, nós chegaremos lá. E que Deus abençoe a todos nós. E que os amigos espirituais que nos acompanham possam também estar presentes conosco mais esse encontro. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Já vou precisar. A garganta já está aqui querendo bater piano. Então, segunda parte. Na primeira parte, nós vimos as características morais e físicas de Zaqueu, né? Baixinho, gorduchinho, tudo que ele enfrentava, estava doido para se mandar de lá de Jericó, porque os publicanos, né, eram execrados. E ele ouvia muita piadinha, inclusive, daqueles que tinham
pleiteado o concurso, não havia um ganho. A inveja, certo? Então, nós falamos até um pouco sobre Bartimeu, o cego, né? Que ele, Zaqueu, o socorria. E aí nós utilizamos o livro Pelos Caminhos de Jesus para relembrar a história de Zaqueu. E vamos usar de novo. É bom isso, né? Dentro da própria autora a gente consegue pegar mais material. Então, vamos lá. A segunda parte. Em pleno março do ano 30, então Jesus estava começando, né, seu trabalho. Em certo entardecer, Jericó tomara aspecto festivo. Desde há alguns dias, a cidade hospedava peregrinos que demandavam a Páscoa, que seria celebrada com toda a pompa em Jerusalém. Tá. No entanto, àquela tarde, o movimento era inusitado. Falavam que o rabi arrancara Bartimeu à cegueira e que o antigo infeliz se adentrara pela cidade após vencida a porta, se passou pela porta, haviam várias portas, entoando hosanas e exibindo os claros olhos banhados de indefinível luz. Milagre! Exclamavam uns. Farsa! Bradavam coléricos outros. Todos queriam falar ao ex-cego, informar-se. E aí a gente vai lá pelos caminhos de Jesus. Vai, impôs-lhe o mestre, a tua fé te salvou. Bartimeu não teve tempo sequer para reflexionar, pois a voz, vibrante e rica de harmonias, penetrando-lhe a acústica da alma, fez que lhe explodisse a claridade nos olhos apagados e ele enxergou. A luz dourada do sol, o verde da vida, as cores variadas da festa do dia e o sorriso dos homens dominaram-no, impondo-lhe a sinfonia das lágrimas. A dor do momento inusitado fizeram-se a adaptação e a alegria da visão em festa de beleza. Quando ele quis agradecer, o mestre se havia afastado. Nunca ele recebia o reconhecimento dos beneficiários do seu amor. Bartimeu é o símbolo dos cegos espiritualmente em todos os tempos. Jericó é ainda o mundo moderno. Pede-se-lhe que cure e recusa-se a saúde que ele oferece. Porque as pessoas não querem se transformar. Elas querem a saúde física para continuar fazendo o que vinham fazendo antes. Aí, assim, fica complicado, né, não? Por isso, quando Jesus oferece uma cura maior, que é a cura espiritual, não, essa eu não quero, não. Dá um jeito no meu corpício e vamos à luta, é o que temos para hoje. Por isso que toda vez que ele curava alguém, ele avisava, vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Como assim coisa pior? Uma hanseníase vai piorar? 10 rancenianos, um voltou, os outros já estavam na cidade russa de Esbórnia. Na próxima encarnação, a coisa vai vir pior. Mas a gente é teimoso ou não? Nós somos teimosos. Anela-se pela sua presença, enquanto ele é repelido pela astúcia e ambição humana. Tem gente que acha que Jesus foi um revolucionário, sabe?
guerrilheiro, nada disso. Não. Não. Por quê? Quando ele nos ensina, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados, deixa eu pegar aqui o Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, os que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. E ainda por cima, amai os vossos inimigos. Gente, isso vai contra tudo que as pessoas que buscam apenas o interesse próprio, é contra tudo isso. Eles buscam o interesse próprio. Isso que a dona Amélia Rodrigues falou. Anela-se pela sua presença, enquanto ele, Jesus, é repelido pela astúcia e ambição humana. Até mesmo os ensinamentos de Jesus são manipulados. E isso dá um problema sério na outra encarnação. Vai por mim. Buscando a paz que ele representa, os homens fomentam a guerra em que se consomem. É só lembrar das cruzadas. Gente, teve cruzada até de criança. Foram todas dizimadas. Vamos libertar a Terra Santa. Como se o planeta inteiro não fosse santo. Como se o planeta inteiro não tivesse importância. Por isso, bendita a doutrina espírita, que nos lembra que Jesus é o governador espiritual da Terra. Abaixo de Deus, ele manda aqui. São os mesmos cegos espirituais que têm Jesus e porque, sem fé, não o buscam, ou, quando ele chega, rejeitam-o. Esta é a cegueira maior e pior, porque da alma rebelde, ingrata e insatisfeita. Que não foi o caso do Bartimeu. Bartimeu chegou lá, jogou no ventilador do Jericó. Alô, estou curado. Todo mundo conhecia ele. O tumulto se fazia natural. Na algaravia desordenada a que todos entregavam, quando alguém gritou com voz estertorada: eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade. Ele tinha acabado de curar Bartimeu. Está chegando na cidade, todo mundo em cima, vamos ver cadê, quem, quando, onde, como, por quê, vamos embora. Houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu. Lembram que na primeira parte a gente viu que, ao trecho da primeira parte, a informação de que ele comia com pecadores e até palestrava com publicanos, fê-lo chorar interiormente. E as lágrimas aljofraram mais forte quando seus auxiliares na alfândega disseram, com segurança, que entre os que o seguiam com ardor, havia publicano também que ele arrancara de uma coletoria. Então, quando eu ouvi falar, Jesus está chegando, ele está vindo. O esperado chegava. Este era o seu momento, o mais precioso momento da vida. Necessitava fitá-lo. Não ousaria falar-lhe, é certo, no entanto. Se perdesse a ocasião, nunca mais, certamente teria outra. Então, aquele era o momento. É agora ou é agora? Beleza. E nós? Através da doutrina espírita, nós temos Jesus de volta conosco. O Consolador. Nós estamos aproveitando esse reencontro, nem que seja um pouquinho, gente, um cadinho só,
nós estamos? Zaqueu tinha essa certeza, é agora. Se perdesse a ocasião, nunca mais teria outra. Se a gente perder essa ocasião, olha, vai custar muito para a gente conseguir outra ocasião em que a gente, né, tenha de novo todos esses ensinamentos nas mãos e a chance de fazer o bem. O que sabe a Deus, depois que a gente desencarnar, quando é que a gente vai reencarnar e onde? Em que país? A gente não sabe. Então, tem que aproveitar agora. Ah, mas é difícil, o que eu faço? Espera aí que eu vou pegar um outro livro que está aqui na estante, minha bate estante, deixa eu ver que ele está ali. O livro é Instruções Psicofônicas. Deixa eu ver o tempo, dá tempo. Não vou mostrar, que eu peguei o mais antigo está todo assim. De repente, quem sabe alguém, arranja alguém para reencadernar, né? E ele fazer parte de um certo acervo. Em busca do mestre. Quem nos conta foi Meimei. Aos ouvidos da alma atormentada que lhe pedia comunhão com Jesus, respondeu generoso o mensageiro celestial. Sim, em verdade reconheces no Cristo o Senhor, mas não te dispões a servi-lo. Clamas por ele como sendo a suma compaixão, todavia ainda te acomodas com a maldade. Não te cansa de anunciá-lo por luz dos séculos, entretanto não te afastas da sombra. Dizes que ele é o amor infinito, mas ainda te comprases na agressividade e no ódio. Afirmas por aceitá-lo por príncipe da paz e não vacilas em favorecer a discórdia. Contudo, suplicou a alma em pranto, tenho fome de consolo no aflitivo caminho em que se me alongam as provações. Que fazer para encontrar-lhe a presença redentora? Volta ao combate pela vitória do bem e não desfaleças, acrescentou o emissário celeste. Ele é teu mestre, a terra é tua escola, o corpo de carne é tua ferramenta e a luta a nossa sublime oportunidade de aprender. Se já lhe recolheste a lição, sê um traço dele cada dia. Ama sempre, ainda que a fogueira da perseguição te elimine a esperança. Estende os braços ao próximo sem esmorecer, ainda que o fel das circunstâncias adversas te envenene a taça de solidariedade e carinho. Sê um raio de luz nas trevas e a mão abnegada que insiste no socorro fraternal, ainda mesmo nos lugares e nas situações em que os outros hajam desistido de auxiliar. Vai, esquece-te e ajuda no silêncio, assim como no silêncio recolhes dele o alento de cada instante. Não pretendas improvisar a santidade e nem esperes partilhar-lhe de imediato a glória sublime. Ouve, basta que sejas um traço do Senhor onde estiveres. Aos olhos da alma supliciada, desapareceu a figura do excelso dispensador dos talentos eternos. Viu-se, de novo, religada ao corpo sob desalento inexprimível. Contudo, ergueu-se, enxugou os olhos doridos e, calando-se, procurou ser um traço do mestre a cada dia. Correu célere o tempo. Amou, tolerou, sofreu e engrandeceu-se. O mundo feriu-a de mil modos. Os invernos da experiência enrugaram-lhe a face e pratearam-lhe os cabelos, mas um momento surgiu em que os traços do mestre como que se lhe gravaram no íntimo.
viu Jesus com todo o esplendor de sua beleza no espelho da própria mente. No entanto, não dispunha de palavras para transmitir aos outros qualquer notícia do divino milagre. Sabia tão somente que transportava no coração as estrelas da alegria e os tesouros do amor. Continuando. Sôfrego com o suor álgido a escorrer. Em bagas, continua a suar. Pôs-se a correr, perdendo até a postura de dignidade que a si mesmo se impunha. Seguiu correndo na direção da porta da cidade. A multidão se adensava pela via. Era imperioso vê-lo apenas, vê-lo passar. Agoniado, sob o domínio de 1000 inquietações, de relance. Sabendo-se impossibilitado de vislumbrá-lo sequer, pois que, baixo, não podia olhá-lo, obstaculado pelos que se postavam à frente, à orla da estrada, e, detestado, não encontraria quem lhe cedesse lugar, enxergou velho e vetusto sicômoro de fácil acesso e desgalhado por sobre o caminho. As raízes se alteravam rugosas e curvas acima do solo. O publicano não titubeou. Avançou resoluto e galgou a árvore. E aí, quantas vezes a gente procura o lugar onde a gente possa encontrar Jesus nas diversas religiões, né? Particularmente as cristãs. Eu li, não sei onde, que no miolinho de todas as religiões se encontra o ensinamento de Jesus. Mas cristãs, católicos, evangélicos, espíritas, na maioria das vezes nós fomos tangidos pela dor, né? E lá a gente descobre, ouve falar de Jesus. Mas aqui eu fiz um esforço para encontrar Jesus. E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, entre outras coisas, nos diz: que buscais? E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? João 1,38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral, na entrada, de todos os templos religiosos do mundo,
perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Vamos continuando. Zaqueu viu o mestre sereno que avançava, acompanhado pelo povo. Gritos e exclamações focavam em ovação ao estranho caminhante que parecia envolto em diáfana claridade. Não é a primeira vez que Dona Amélia fala isso, ele aparecia brilhando. E no livro A Grande Espera, que conta a encarnação de Eurípides Barçanufo como essênio, Jesus, ainda adolescente, foi ao encontro da comunidade dos essênios, não para ensinar, ou melhor, não para aprender, mas para ajudar, que estava graçando uma epidemia lá. E ele veio pelo caminho, todo belo e formoso, todo trabalhado no brilho. Aí, quando ele chegou perto, ele... Poder da mente de Jesus. Né? Vamos lá. Zaqueu deixou que a voz estrangulada na garganta irrompesse cristalina e, sem o perceber, uniu-se ao entusiasmo geral, tocado de entusiasmo também. Como era belo o Rabi! Jamais vira beleza igual àquela, cheia de majestade e transparência. O Senhor estacou o passo junto ao sicômoro e fitou Zaqueu. Foi rápido. No entanto, naquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe perpassou fulminante na tela do pensamento. Reviu-se. E onde é que a gente tem algo semelhante? Há 2000 anos, Emmanuel, né? Na encarnação de Públio Lentulus. Alguns trechos apenas. Lá foi ele, né? Tinha falado para a mulher que ele ia lá do lado. Se ele aparecesse, bem. Mas não ia atrás de Jesus, não. E já era, né? Noite já. Mas, de repente, aconteceu umas coisas. O senador sentiu o coração perdido. Jesus ainda não tinha chegado perto dele. O senador sentiu o coração perdido num abismo de cogitações infinitas, ouvindo-lhe o palpitar descompassado no peito opresso. Dolorosa emoção lhe compungia agora as fibras mais íntimas do espírito. Apoiara-se insensivelmente num banco de pedras enfeitado de silvas e deixara-se ali ficar, sondando o ilimitado do pensamento. Nunca experimentara a sensação idêntica, senão no sonho memorável, relatado unicamente a Flamínio, quando ele sonhou com a outra encarnação passada dele, né? Recordava-se dos menores feitos da sua vida terrestre, afigurando-se-lhe haver abandonado temporariamente o cárcere do corpo material. Sentia profundo êxtase diante da natureza e das suas maravilhas, sem saber como expressar a admiração e reconhecimento aos poderes celestes, tal a clausura em que sempre mantivera o coração insubmisso e orgulhoso. Pois é. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos,
destacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Olha a luz de novo aí. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. E aí a gente tem uma noção do que foi que Zaqueu sentiu e viu. Vamos continuar com a história de Zaqueu. Zaqueu falou o visitante sublime. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Não podia ser verdade. Sonhava. Sonhava. Zumbido forte nos ouvidos e torpor na mente dominavam-no. Desce depressa, gritava-lhe firme o espírito. O homem escorregou figueira abaixo, transfigurado pela emoção, a sós, esquecido de tudo, como se flutuasse no ar embalsamado do entardecer. Desejou sorrir, protestar a aquiescência, não pôde, nada podia dizer ou fazer. Voltamos lá em Emmanuel. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, nossa, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. E aí vai, né? Não, aqui, ó. Teve um momento que Públio achou que estava sonhando. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível, de completa ilusão. Não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. E todos nós sabemos o que aconteceu, né? Pois é. Continuando ainda aqui. O cérebro de Zaqueu parecia sofrer uma brasa viva a arder. Sabia-se rico, e os ricos eram detestados. Publicano, e a lei mosaico condenava. Reconhecia-se indigno. Israel não o perdoaria nunca. Mas a vós
continuava a ordenar: hoje me convém pousar em tua casa. Rompeu o torpor e demandou o lar. Era indispensável preparar a recepção. As lágrimas desatavam nos seus olhos cansados e o coração estuava, após tão longa solidão. A esposa, a ele abraçada, chorava também. Procurava uma forma de apequenar-se na grandeza da casa luxuosa, engrandecer-se na pequenez em que a aflição o colocava para receber o Rabi, o amigo único. É quase noite. Uma fímbria de ouro forte borda os montes de luz no poente e derrama um leque de plumas irisadas que adornam ligeiras nuvens passantes. Que cenário lindo, né? À porta da casa, com a família reunida, emocionados, Zaqueu aguarda. Teme, porém, que o Rabi não lhe adentre lá. Não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo daria para receber tal honra. E aí? Quando é que Jesus entra em nossa casa? Começaram os livros a sumir. Voltem aqui. Nesse livrinho aqui, ó, sobre poesias de Maria, são só as poesias de Maria Dolores. A editora, no final, coloca a forma de Jesus entrar na nossa casa, o Evangelho no lar. E dá uma sugestão, uma leitura de mensagem breve, sem comentários, depois uma prece simples e espontânea, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, 1 ou 2 itens por estudo, desde o prefácio, comentários breves, com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia, o que significa que o Evangelho no lar não é psicoterapia de grupo, nem ficar, você não faz isso, tá vendo? Isso foi para você. Não é isso aí, não. Vibrações, é uma sugestão. Vibrações pela fraternidade, paz e pelo equilíbrio entre os povos e tal. Pedidos, sugestão, por amigos, parentes, etc. e tal. Encerramento, prece simples, sincera, agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais. Este momento no lar não se trata de reunião mediúnica e, portanto, qualquer ideia advinda pela via da intuição deve permanecer como comentário geral, a ser dito de maneira simples no momento oportuno. Tá? Então, menos. E ainda Maria Dolores, do livro Antologia da Espiritualidade, um poema que ela nos diz assim: onde estiver Jesus. Onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erro, falha apareçam embora, ainda mesmo se o mal em torno desarvora, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa. Onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano pede luz onde a verdade mora. A caridade reina, a esperança, hora a hora, alteia-se mais bela. O trabalho abençoa. Onde estiver Jesus, humilhado ou sozinho, nas desfigurações e aleives do caminho, inflama-te de amor, sol ardente e fecundo. Onde estiver Jesus. Eis que Jesus te espera, a bondade, o perdão, a paz e a fé sincera, para a glória da vida e redenção do mundo. Vamos continuando. Senhor, que aí a multidão deve ter ido toda junto, não? Senhor, exclama alguém, pernoitarás na casa desse publicano?
Publicano, espoca a palavra aos ouvidos de Zaqueu. A marca esculpe no dorido e ansioso coração de Zaqueu a dor em fogo. Senhor, tartamudeia o arrecadador das taxas, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Não pôde continuar, pois que lívido e afásico, momentaneamente foi dominado por inextricável comoção. Jesus sorriu, um riso leve e bom, com um hausto de amor. Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Após uma pausa em que se ouviam as murmurações da noite chegando, o Senhor narrou a inconfundível parábola das 10 minas, tomando como imagem preliminar o príncipe israelita Arquelau, filho de Herodes, que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Que parábola é essa? Aí eu fui lá no livro Jesus de Nazaré. Certo homem partiu para um país muito distante a fim de tomar posse do reino e depois regressar. Arquelau. Chamando então 10 de seus servos, deu-lhes 10 moedas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. E realmente Arquelau foi expulso. Aconteceu que ele voltou empossado no reino e mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de saber quanto cada um havia lucrado. Chegou o primeiro dizendo: Senhor, a tua moeda me rendeu 10 moedas. Respondeu-lhe: muito bem, servo bom, já que foste fiel no pouco, terás poder sobre 10 cidades. Chegou o segundo dizendo: Senhor, a tua moeda produziu 5 moedas. Igualmente a esse replicou: também tu tenhas poder sobre 5 cidades. Outro, porém, veio dizendo: Senhor, eis aqui a tua moeda, que guardei num lenço, pois tive medo de ti, que és um homem severo. Tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Disse-lhe o patrão: pela tua mesma boca eu te julgo, servo mau. Sabias que sou homem severo, que tiro o que não depositei e colho o que não semeei? Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos presentes: tirai dele a moeda e dai para aquele que tem 10 moedas. Disseram-lhe: Senhor, aquele já tem 10 moedas. Digo-vos, contudo, a quem tem lhe será dado ainda mais, mas a quem nada possui lhe será tirado até o que tem. Quanto àqueles meus inimigos que não me queriam como rei, sobre eles arraste-os aqui e matai-os na minha presença. Tempos depois, ele foi realmente expulso, porque era pior que Herodes, né? Então, é uma história acontecida depois que o rei Herodes morreu. A Palestina fora dividida em tetrarquias, 4, e distribuída entre seus filhos. A Judéia coube a Arquelau, que foi a Roma pedir a bênção do imperador Augusto. Entretanto, uma delegação de judeus que não gostava dele foi a Roma pedir que a Judéia não lhe fosse concedida. Porém, o imperador não atendeu ao pedido e Arquelau acabou perseguindo aqueles que tramaram contra ele. Posteriormente, os romanos iriam destituí-lo por sua administração maldosa e a Judéia passaria a ser administrada por procuradores romanos. Nessa época, o procurador romano era Pilatos. Jesus aproveitou para falar do momento do juízo, da transição planetária, de modo que ficarão aqui na Terra apenas os espíritos que souberem desenvolver e dar movimento às bênçãos que nos são concedidas por empréstimo a cada reencarnação. A reencarnação explica essa parábola. O espírito, ao reencarnar, recebe uma série de empréstimos, possibilidades ou concessões divinas. E, ao final da experiência carnal, o espírito será cobrado por aquilo que fez dos empréstimos. Assim, se não soubermos dar provimento ou fim útil ao que nos foi emprestado,
Uma próxima reencarnação, aquele empréstimo será retirado para que possamos valorizá-lo. E também ensina o aproveitamento das concessões e oportunidades divinas que depende do nosso livre arbítrio. E vamos em frente, que o tempo está esgotando. Frase final. Bom, depois de Jesus ter contado a parábola, Zaqueu se apequenou e engrandeceu-se. Submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade. Frase final. Conta o narrador dos eventos evangélicos que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. Encerramos com Fonte Viva, na lição 17, Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Atos 9, 10. Os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Por que razão se preocupou Jesus, em termos de Paulo de Tarso, em acompanhar o recém-convertido assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. Produção, alguém para eu dar oi ou posso fazer a prece? Partiu prece. Vamos lá. Gratidão, Senhor Jesus, por acreditar em cada um de nós. Acreditar, mais do que acreditar, você sabe das nossas potências. Sabe que nós temos como trabalhar a nós mesmos e trabalhar o nosso entorno. E assim, sermos um traço seu a cada dia, um pontinho de luz. Que nós saibamos, Senhor, aproveitar essas oportunidades. Os benfeitores espirituais, em acréscimo da sua misericórdia e do carinho deles para conosco, nos relembrem sempre o que temos que fazer. Gratidão a Maria, mãe, amiga, companheira, conselheira. Ajuda-nos a fazer aquilo que seu Filho nos manda fazer. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos nos sentir abençoados por Deus, cuidados por Jesus e por Maria. Graças a Deus. Muita paz para todos nós. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com a continuação desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.